tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 15 de julho de 2012, domingo. O verbete é de número 2357. Tem 7 páginas, 47 logias e 12 máximas. O tema, inteligência interassistencial. Especialidade, interassistenciologia. Quem redigiu o verbete é a nossa veterana professora Sandra, que está aí muito bem assessorada. Definição. A inteligência interassistencial é a capacidade de ir com sim ou com CX na condição de mini peça multidimensional, utilizar os atributos conscienciais a favor da interassistência max-fraterna holocármica, sendo subcampo da inteligência evolutiva. A pensanidade estratégica interassistencial. A inteligência coletiva, as inteligências múltiplas, os 12 tipos ou modos básicos de inteligência, os 20 mega-atributos propulsores da evolução, os atributos mentais somáticos interassistenciais, a cognição interassistencial, a autoconsciência interassistencial, a utilização interassistencial do mega-trafor, o senso de fraternidade, a memória interassistencial. Eu lembro que a fatologia tem mais de 20 linhas. A autovivência do estado vibracional profilático, a sinalética energética e parapsíquica pessoal, favorecendo a comunicação com amparadores e assistidos. A paralógica interassistencial incorporada nas atitudes. A anticonflitividade mais permanente. O autodesassédio, o heterodesassédio, o olhar pela paraótica do assistido. Agora, nós temos aí, na argumentologia, o tópico da biografologia, com 2 exemplos de trajetória assistencial, sob o acolhimento e a dadivosidade. Agora, no tópico do exemplarismo, nós temos 5 casos de personalidades exemplares da inteligência interassistencial primária e as respectivas pontuações. No tópico dos atributos interassistenciais, são 36 atributos interassistenciais e exemplos de atitudes desenvolvedoras da inteligência interassistencial. Vale a pena ver, esses 36. Na remissologia, dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Acabativa interassistencial, interassistencialidade, interassistenciologia, oportunidade de ajudar e perfil assistencial. Frase enfática. A inteligência interassistencial é competência evolutiva conquistada pela consciência fraterna de modo gradativo, a partir do continuismo das atitudes cosmoéticas em favor dos outros. No teste de avaliação autoconscienciométrica, pela escala de 1 a 5, em qual nível você se posiciona quanto à inteligência interassistencial? Qual a eficiência das autorrealizações em favor de outras consciências? Agora, na bibliografia, eu lembro, bibliografia específica, tem exatamente 13 fontes bibliográficas. Na webgrafia tem 2 fontes. Agora, a mega-análise, são 20 itens aqui com o João Carlos, o João Paulo. Benevolência, competência, egocídio, tares e altruísmo. Parapsiquismo, amparabilidade, generosidade, doação e alta abnegação. Mega-atributos, heterodesassédio, interassistenciologia, mental somatologia e max-fraternologia. Autoparapercepciologia, paratecnologia, conviviologia, cosmoeticologia e conscienciocentrologia. O verbete aí do dicionário, hoje é exemplologia,
O argumento é omniconvivenciológico. Eu chamo a atenção para vocês verem aí a argumentação, que termina aí com 36 nomes que foram escolhidos aqui no dia 20 de abril desse ano. Agora, eu peço aí para a turma, para examinar se tem algum nome que está escrito errado. Nós já vimos que o NAR está com ponto, acento agudo que não tem. Só porque nome a gente tem que fazer tudo bonitinho. Isso vai entrar no dicionário. Então, se alguém vê, por favor, mostre para a gente, faz uma revisão dos nomes. Se o seu nome está aí, está escrito errado, você dá apita, dá o grito. Agora, aqui, o nosso questionamento. A verbetógrafa professora Sandra. Na fatologia, linhas 4 e 5, poderia nos explicar mais sobre a memória interassistencial? Como poder melhorar o nosso perfil assistencial conquistado na vida atual? Página 3, linha 10. E ampliação do público-alvo interassistencial, a linha 11. Bom, vamos por partes, né? Então, a primeira é sobre a memória interassistencial. Essa memória interassistencial, ela tem que ser cultivada pouco a pouco, e ela vai sendo trabalhada na medida que a pessoa se interessa em ajudar mais a pessoa. Então, naquele momento que você está mais interessado em ajudar o outro, parece que ocorre realmente uma facilitação dos mecanismos mnemônicos, e você acaba lembrando na hora exata naquilo que você precisa para a pessoa. E ela se sente muito valorizada com isso. E por você ter essa memória, né, assistencial, a pessoa também ela acaba confiando mais em você. Fala, essa pessoa se interessou por mim, ela lembra do que eu falei, ela lembra do que ela valorizou aquele dia que eu comentei determinada coisa com ela, então ela não esqueceu mais. Então isso dá um elo de confiança entre o assistido e o assistente, que aquilo cada vez se torna mais duradouro. Então, eu já tive experiência pessoal, apesar de eu ter nessa vida dificuldade e já ter até apresentado momentos de hipomnésia, na hora que a gente está falando com a pessoa, na hora que a gente tem algum contato mais sério, alguma coisa, né, extrafísica, até por conta dos amparadores, do amparador de função da pessoa, ajuda, né, e fortalece a sua memória. Agora, as outras linhas, eu vou pedir para repetir, por favor, professor Valdo. Outra vez é o seguinte, o perfil, como poder melhorar o nosso perfil assistencial conquistado na vida atual. Página 13, linha 10. Tá. Depois a linha 11, a ampliação do público-alvo interassistencial. Então, o perfil assistencial conquistado na vida atual, na verdade, ele é também um reflexo do seu perfil em vidas passadas. Então, quanto mais você também trabalhou com isso, e trabalhou com assistência em outras vidas, o seu perfil assistencial atual vai estar mais fortalecido. A sua fórmula pensênica, nesse caso, vai estar melhor. E principalmente quando a gente coloca ali, né? Se você acha que você fez um curso intermissivo, vamos dizer assim, e para você ter feito o curso intermissivo, você tem que ter tido uma ficha interassistencial para poder participar. Então, assim, logicamente, você vai pensar o seguinte, bom, se eu fiz o curso intermissivo, significa que em outras vidas eu atuei de modo assistencial. Então, você já tem a sua formação interassistencial em outras vidas. Agora, começar a retomar esse perfil interassistencial nessa vida é justamente começar a priorizar. Eu não sei qual que é a idade da pessoa, se ela é inversora, se é reciclante, mas começar a priorizar desde cedo as suas atuações interassistenciais, principalmente do ponto de vista mental somático, que é a proposta mais séria que a gente quer fazer aqui. Então, a pessoa já começar a estudar mais, a trabalhar mais com as suas características, seus atributos mentais somáticos, para que isso venha realmente a somar no seu perfil interassistencial. Porque nós vimos, se vocês forem ver, tem perfis assistenciais, desde o primário, do médio e o avançado. Então, assim, em que nível que a pessoa quer ter esse perfil? Ela quer ficar no primário, que tem vários exemplos aqui de pessoas, né, que a gente já mostra aqui na página 16, que tem o perfil assistencial primário, mas já estão apresentando um resultado muito favorável para a própria ficha evolutiva. Então, assim, até que ponto a pessoa já não poderia estar fazendo mais
com tudo que ela já tem, com todos os atributos e aportes, e às vezes está esperando alguma coisa. Então, vale a pena a pessoa também pensar sobre isso. E o outro ponto era sobre a linha 11. Ampliação do público-alvo interassistencial. Então, a ampliação do público-alvo interassistencial tem a ver com as próprias autossuperações pessoais. Então, você vai conseguir ajudar muito mais naquilo que você já conquistou, já superou, nos seus megatrafores. Então, assim, tem até, é interessante, um desses livros que a gente pesquisou, e eu queria agradecer a Milena, porque ela que emprestou praticamente todos para mim. Um deles aqui é do Uma Vida Sem Limites. É aquele rapaz que não tem os membros, né? E ele fala aqui no livro que ele ficou muito sensibilizado quando os pais de uma criança igual a ele, né, foram procurar para ele poder atender. Então, assim, aí os pais estavam desesperados. Como é que eu faço com o meu filho? O que eu faço agora? Porque ele está com a mesma situação que você e a gente não quer passar tudo o que você passou. E ele se sentiu muito bem em poder ajudar essa família e falar assim, puxa, agora essas pessoas que têm esse problema não vão precisar mais passar por todo o problema que a minha família passou e eu já vou poder dar uma orientação de como tratar, de como levar, assim, de uma forma razoável, né? Porque é realmente uma dificuldade, a pessoa que não tem os membros, mas isso não invalida de forma alguma tudo que ela pode fazer. Inclusive, ele se tornou um exemplo de que uma pessoa, mesmo sem os membros, pode atuar de modo muito benéfico, né? Então, isso é uma situação. Então, o que significa isso? O seu público interassistencial é relativo à sua vida, à sua superação. No caso dele ali, é um caso de autossuperação física, né? Mas no nosso caso aqui, às vezes as nossas autossuperações, elas são muito mais intraconscienciais, dentro da nossa holobiografia, né? E às vezes você vai ter que encarar essa, né? De resgatar essas pessoas, de trabalhar com elas de outros modos. Com exceção do Djalma, né? Ele tem um quarto. Exatamente. Agora aqui, na tecnologia, poderia nos detalhar a técnica dos 100 procedimentos? Olha, a técnica dos 100 procedimentos é um verbete, tá? Então, a pessoa que quiser ter acesso a esse verbete é do professor Valdo. E, assim, é só para vocês saberem o que é, né? É um emprego conjunto, a técnica dos 100 procedimentos é um emprego conjunto por parte da consciência lúcida dos principais recursos conscienciológicos mais práticos e potencializadores da evolução consciencial. Nós vimos que tem bastante relação com essa proposta, né, da inteligência interassistencial, porque mostra aqui, vou falar só de alguns procedimentos aqui para a pessoa poder entender, né? Então, por exemplo, autoabertismo neopensênico, autoabnegação cosmoética, autoabordagem cosmovisiológica, autocorreção dos autoenganos. Tem vários procedimentos que a pessoa pode ter na sua vida em função dessa potencialização evolutiva consciencial. Então, aqui são vários, né, que a pessoa vai olhar e vai ter inspiração para poder colocar em prática. Inclusive, essa listagem que nós fizemos dos 36 itens aqui, né, dos atos interassistenciais, foram também inspirados nesses 100 procedimentos. Por favor, em fatologia, na página 12, na primeira e segunda linhas, poderia ampliar as inteligências múltiplas. Na segunda linha, os 12 tipos ou modos de inteligência. Então, e na segunda e terceira, os 20 mega-atributos propulsores da evolução. Está tudo em seguida. Tá. Então, assim, quem propôs pela primeira vez, né, essa questão do estudo das inteligências foi o pesquisador Howard Gardner. Né? Vocês vão ver que tem na bibliografia, né, 2 títulos dele. Eu trouxe um aqui, que é o mais recente, que ele lançou sobre mentes que mudam, a arte e a ciência de mudar nossas ideias e a dos outros. E ele tem um capítulo especial que ele lança, inclusive, ele não chega a lançar uma nova inteligência porque ele se vê numa condição complicada, né? Ele fala o seguinte, ele chama de inteligência existencial, e ele fala que essa inteligência diz o seguinte, para examinar as perguntas mais importantes. Quem somos nós?
Por que estamos aqui? O que vai nos acontecer? Por que morremos? Qual é o sentido disso tudo, afinal de contas? Só que ele não assumiu essa inteligência ainda, ele falou que está em estudo. Isso é inteligência evolutiva. É inteligência evolutiva. Fraco, só início. Aí ele não assumiu, e ele fala o seguinte, que ela está sob análise, para ele poder depois lançar. Mas ele escreveu, mas ele falou que não é ainda, né? Então ele não quis assumir. O que tem assim de mais novo é isso. E ele lançou as outras inteligências, né? Que o professor Valdo, ele lançou 6 e o professor Valdo incluiu mais, então completando as 11, e depois a última, que é a inteligência evolutiva, né? Então a 12ª inteligência que foi proposta pelo professor Valdo é a inteligência evolutiva. E as outras, a inteligência musical, espacial, corporal, sinestésica, naturalista, aí tem várias que vocês vão encontrar no próprio 700 experimentos. E os 20 megatributos propulsores da evolução, nós temos aqui, ainda não tem uma publicação específica, mas já foi bastante divulgada e difundido, que foi lançado a partir desse marcador de livro, e já tem vários outros materiais também, que tem ali o banner, né? Tem os banners que o professor Valdo lançou, que são justamente os principais megatributos que vão melhorar, né, impulsionar a evolução da consciência. E qual que é a abordagem desse verbete? É justamente que a pessoa, numa inteligência interassistencial avançada, ela possa utilizar os 20 megatributos e, ao mesmo tempo, se vocês forem ver lá na efeitologia, na página... Efeitologia, aqui, ó. Na página 14, nós colocamos ali, ó, o efeito da inteligência interassistencial na potencialização dos megatributos conscienciais. E depois, o efeito dos megatributos na qualificação da interassistência. Então, o que acontece? A pessoa, ela, a partir da assistência, ela qualifica os seus megatributos. Então, para quem não conhece os megatributos, vou falar de alguns aqui. Abertismo consciencial, autoconscientização multidimensional, autodesassedialidade, autodiscernimento, autopesquisologia, autoorganização e assim por diante. Então, assim, a partir do momento que a pessoa ela faz mais a interassistência, mais ela vai criar esses megatributos, vai potencializar esses megatributos. E, ao mesmo tempo, os megatributos potencializam a interassistência. Então, uma coisa que vai ajudar na outra. E, pelo que a gente entende, a pessoa que chega, né, se vocês forem ver lá na exemplologia, na página... na página 15, a inteligência avançada, né, é a capacidade de ampliar os auto-megatributos na prática da TARES distributiva policármica. Então, aqui a gente vem trabalhando com a ideia desde a inteligência interassistencial primária, ou seja, você pode fazer assistência com o que você já tem hoje. Não importa o que você tenha, não importa quais atributos, os aportes, você já pode fazer. Só que você vê que as pessoas começam a trabalhar com a interassistência primária no nível mais básico. E depois é que elas vão aprimorando, até chegar no nível policármico devido à complexidade da interassistência e a ampliação dos seus próprios potenciais. Ainda em fatologia, na terceira linha, poderia ampliar a cognição interassistencial e na quarta e quinta linhas, de baixo para cima, a identidade interassistencial. Então, a cognição interassistencial é a pessoa começar a investir em matérias, em assuntos que são de nível avançado do ponto de vista evolutivo. Aquilo que vai mais ajudar as pessoas, aquilo que vai mais fazer com que elas melhorem os seus potenciais evolutivos. Então, ela pode estudar, por exemplo, uma ciência dentro da conscienciologia, ela pode se aprofundar em alguma coisa específica, porque isso, de alguma forma, vai ajudá-la. Agora, fora isso, a gente diz o seguinte, que para você formar um tipo de inteligência, você tem que ter uma espécie de banco de dados sobre aquele assunto. Então, por exemplo, se você quer ampliar a sua inteligência interassistencial, estude tudo sobre assistência.
estude a assistenciologia, estude a interassistencialidade, que isso vai fazer com que você aumente a sua cognição, o seu conhecimento e a sua, de alguma forma, a sua habilidade de lidar com isso, pelo menos na teoria, para depois você colocar em prática. Então, cada vez que você trabalha mais na prática, mais você vai trabalhar também com a parte cognitiva. E as duas questões ali da última linha, qual que é? A identidade interassistencial. A identidade interassistencial. A identidade interassistencial tem a ver com o público-alvo interassistencial, que está antes disso, né? Que significa, quem são as pessoas que você tem mais afinidade para assistir? Então, assim, você é mais ligado a qual especialidade, por exemplo, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu me identifico bastante com a conviviologia. Então, eu vejo que dentro da conviviologia, eu estou formando essa minha identidade interassistencial. Agora, hoje, coincidentemente, nós temos aqui esse verbete do dicionário, que é um exemplo bem prático, né, dessa identidade interassistencial. Então, nós temos aqui o quê? São 36 intermissivistas que já têm a sua identidade interassistencial mais demarcada. Então, vocês vão ver lá, por exemplo, vou falar alguns aqui. Amizade raríssima. Então, professor Moacir Gonçalves. Então, se você quiser saber sobre amizade, ele é um exemplo. Então, eu vou consultar esse amigo, né, interassistencial, para poder saber mais sobre o assunto. Por exemplo, aqui, a projeciologia, né? O professor Marcelo Silva. Então, ó, se eu quiser saber mais sobre o assunto, eu vou lá conversar com ele. Então, ele já tem, pela sua experiência e continuismo naquela linha de atuação, já formou a sua marca, vamos dizer assim, assistencial, já vincou a sua marca assistencial na ficha evolutiva e nessa existência. Provavelmente, isso deve levar para as outras existências também. E qual que era o último? Já foi, né? Pois, agora tem mais. A verbetógrafa, patologia, página 12, penúltima linha. A empatia técnica. Gostaria que explicasse, por favor. Então, assim, a empatia técnica é você estudar o assistido e verificar, por exemplo, o que aquela pessoa gosta, que eu posso entrar em contato maior com ela. Então, por exemplo, eu descobri que a pessoa gosta de orquídeas. Então, eu vou estudar um pouco sobre orquídea para poder conversar com ela. Porque eu não entendo nada de orquídea, de orquidário, de nada disso, né? E eu gosto até, a orquídea é uma coisa que me atrai, que eu acho bacana. Mas, assim, tecnicamente eu não sei nada. E se eu vou falar com uma pessoa que é técnica em orquídeas, né, por exemplo, né, um caso que aconteceu, a Marlene ou várias pessoas aí. O Ari também, né? Eu vou ter que entender sobre o assunto. Então, a empatia técnica é você ver que você precisa falar com aquela pessoa, você estudar antecipadamente o assunto e depois você vai conversar com a pessoa. Eu estou sabendo como é que é a plantação de orquídea agora, eu estou entendendo melhor os tipos de orquídeas e tal. Aí você vai realmente ter um processo maior. Quem gosta de urtiga deve falar com o nosso. Agora, ó, parafatologia, página 13, final da quarta linha de cima para baixo. O olhar pela paraótica do assistido. Seria possível elucidar, por favor? Então, isso daí é um assunto interessante que tem a ver com o item anterior, que é a paralógica interassistencial incorporada nas atitudes. Eu até estou desenvolvendo um verbete sobre esse tema, que é bem assim, complexo, né? Para a gente poder entender a paralógica interassistencial. Mas o primeiro ponto da paralógica interassistencial é você começar a entender, você começar a olhar as pessoas, não pela sua ótica, né, dos seus interesses pessoais, mas visando, em primeiro lugar, o interesse de quem você está assistindo. Por isso que é a paraótica do assistido. Então, você vai olhar com os olhos do assistido. O que ele está precisando? Qual que é a necessidade dele? Que muitas vezes ele mesmo não está enxergando o que ele precisa, mas você vai ajudá-lo a perceber essa situação. Isso também tem a ver com a empatia. Quer dizer, você se colocar no lugar da pessoa e olhar como se estivesse do ponto de vista dela, né? Agora, tecnologia, página 13, segunda e terceira linhas.
a técnica de interassistir, enfatizando a saúde e os trafores dos assistidos. Gostaria também que explicasse, por favor. Então, a técnica de interassistir, enfatizando a saúde e os trafores dos assistidos, é você olhar a pessoa, você sabe que ela precisa de uma ajuda, você está enxergando os trafares dela, a necessidade que ela tem de melhoria, mas você vai com uma abordagem diferente, você vai primeiro levantando o ânimo dessa pessoa, mostrando que ela tem capacidades, que ela tem condições de melhorar, para depois você fazer a abordagem, em muitos casos. São tecnologias que você pode variar de acordo com o caso. Tem pessoas que já estão mais prontas, que você pode usar outra técnica que está lá na página 12, que é uma técnica que o professor usa bastante com a gente, que é o morde e o assopra, né? Então, assim, nesse caso é um pouco diferente. Você primeiro assopra, depois você morde. Aprendi então, assim... com o Loche. Agora aqui. Por favor, em parafatologia, na página 13, na quarta e quinta linhas de baixo para cima, poderia ampliar a potencialização das sincronicidades na atuação da interassistência específica. Então, o que acontece? Pelo que a gente está estudando dessa paralógica interassistencial, uma coisa que começa a acontecer é justamente, na medida que você precisa, as sincronicidades aparecem. Na verdade, você está, se você está fazendo alguma coisa interassistencial, ao que tudo indica, você está no fluxo do cosmos. Alguma coisa mais, do ponto de vista relacionado à cosmoética, alguma coisa mais positiva. Então, a tendência de quando você está fazendo assistência é aumentar as sincronicidades ao seu redor. Mas essas sincronicidades vão aumentar para favorecer o assistido, não simplesmente de qualquer maneira. Então, isso é que a gente tem visto. Então, a pessoa vai ver com as próprias experiências, né, e anotar, isso que é importante a pessoa anotar, as sincronicidades que acontecem aí no seu dia a dia. E valorizar isso para ela poder ter mais autoconfiança até para a psíquica interassistencial. Olha, gente, ó, é bom eu explicar uma coisa. Estou falando do Loche porque ele é o número 30 aqui, ó, foi escolhido na Proexologia, professor Laíno Loche. Está aqui. Não tem nada a ver com isso. É vocês que fizeram. Eu estou chamando a atenção da realidade dele. Proex é a coisa mais importante que mexe com vocês. Esse homem aí, então, é um dos mais importantes que tem aqui. O que vocês acham? Tem lógica? Então, agora vem. Parafatologia, segunda e terceira linha, de baixo para cima. Peraí, professor Valdo. É lógico? Tem lógica? Pois é, mas tem lógica? Agora aqui, na segunda e terceira linha, na parafatologia, de baixo para cima. A capacidade paraperceptiva de compreender os mecanismos da interassistência. Então, isso também tem a ver com a paralógica que a gente estava falando anteriormente. É você começar a prestar atenção de como que a interassistência acontece. Então, você vai ver, puxa, mas parece que estava tudo indo para um lado errado, né? Até o professor Marcos Nascimento falou aqui alguma coisa sobre a questão do fluxo, né? Do antifluxo do cosmos, né? Então, a pessoa está indo tudo para o lado errado, mas no final parece que deu certo. Então, qual foi esse mecanismo? Quais foram os agravantes, os atenuantes, que muitas vezes a gente não sabe? Não sabe porque não tem essa visão, muitas vezes, da holobiografia dos assistidos, dos assistentes, de tudo que envolve ao seu redor. E também das condições que são favoráveis, às vezes, à assistência. Então, você conhecer os mecanismos dessa interassistência, você ver todo o ambiente e o contexto que é formado para você fazer assistência. Então, você começa a entender um pouco mais como que os amparadores aproveitam certas situações para assistir. E também, por exemplo, e como que eles percebem os limites dos assistidos e dos assistentes. Então, às vezes a pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A pessoa tem que receber uma notícia ruim. Mas, ao mesmo tempo, acontece uma coisa boa naquela semana.
Então a pessoa recebe uma notícia ruim e uma notícia boa para compensar. E aquilo parece que foi feito de caso pensado. A pessoa pensa, nossa, mas que coisa estranha, né? Eu estou tão chateada, mas ao menos estou tão feliz, porque eu recebi essa notícia boa, mas aquilo que está me pegando, mas tudo bem, isso aqui vai passar. Então, aí, como que isso aconteceu tão sincronicamente, né? Então a pessoa percebe que tem um amparo ali atuando no processo. Trinomiologia, página 14, segunda linha. Gostaria que relatasse o trinômio comunicabilidade, parapsiquismo, intelectualidade. Esse trinômio é o trinômio da tridotação consciencial. Tá? Então, esse aqui é um trinômio bem trabalhado. Inclusive, na Invex tem um curso, né, que fala sobre esse trinômio, né, o pessoal que está aqui da Sinvex. Isso, a prática da tridotação na Invex, né? Então, assim, tem vários especialistas, né, que já estudaram, a professora Mauro já estudou sobre isso. Então, o que acontece? Além da inteligência evolutiva, né? Aliás, o professor Valdo, dentro do estudo da inteligência evolutiva, ele diz o seguinte, que para você saber se a pessoa tem inteligência evolutiva ou não, você vê se ela está colocando em prática essa tridotação, que é a comunicabilidade, o parapsiquismo e a intelectualidade, só que em favor aqui dos assistidos, né? Então, você tem uma boa comunicação para você fazer a TARES, né? Fazer o desassédio. Você ter o parapsiquismo, para você entender a complexidade da multidimensionalidade, a atuação dos amparadores, e também ter os fenômenos parapsíquicos para atuar de modo mais interassistencial. E a intelectualidade, que é o conteúdo, né, a informação que você vai ter para passar para aquela pessoa no desassédio. Então, esse realmente é o trinômio, né, interassistencial e evolutivo. Poderia relatar em Sinergismologia, página 13, segunda linha, o sinergismo da interassistência da dupla evolutiva. Onde está? Qual página aqui? Aqui. Então, o sinergismo interassistencial da dupla evolutiva, que é aquela história, né? A própria palavra, né, do sinergismo significa que a soma das partes já significa mais do que... Quer dizer, o todo significa mais do que a soma das partes. Então, a dupla evolutiva é justamente isso. É um conjunto de pessoas, né, duas pessoas que se uniram, né, não só para... É um casamento normal, ou não é um casamento, na verdade, é uma união evolutiva em prol da assistência dos outros. Um faz a assistência para o outro, em primeiro lugar, né, para depois, na sequência, ou junto com isso, assistir as outras consciências. Então, assim, esse sinergismo amplia cada vez mais. Então, se a pessoa, quanto menos ela estiver pedindo para si mesmo, mais ela vai conseguir assistir os outros. Então, o ponto de vista afetivo, sexual, equilibrado, faz a pessoa ficar mais equilibrada e harmônica também para poder assistir as outras pessoas. Conheci o senhor por volta de 60 anos, muito simples, sem estudo. Ele fala de coisas que vão acontecer no presente. Sabe antecipadamente da morte das pessoas. Já comprovei isso. Além disso, fala das nossas vidas anteriores com muita facilidade e diz que ouve os seus guias. Alguns dados ele diz que não tem permissão para falar. Não tem nenhuma religião, porém as respeita. Pergunta ao verbetógrafo e ao professor se esta consciência está usando de forma inteligente seus atributos parapsíquicos e é possível ela deter tanto conhecimento assim. Seriam amparadores que lhe passem esses dados? Não, estudo é possível sim. Agora o problema é ver se está tudo funcionando direito e se as informações são cosmoéticas. Fala aí a sua opinião. Acho que a gente vai encontrar pessoas que, às vezes a pessoa pensa assim, não, quem não está na conscienciologia não tem informação, não tem amparo, né? Então acho que isso é importante para a pessoa ampliar a percepção dela com as pessoas e valorizar as pessoas que ela tem no convívio pessoal. Agora, o ideal também, se a pessoa quiser ampliar a sua assistência, melhorar, de ser uma assistência primária para ser uma assistência mais avançada, para ela estudar a ciência da conscienciologia, de repente, alguma coisa nesse sentido, né? Gente, eu estou aqui com um convite pessoal intransferível, que é o completismo verbetográfico. Então, é a relação dos verbetográficos, os neoverbetográficos novos da enciclopédia. Ela está incompleta, pois falta alguém muito importante para atingir a meta dos 500 enciclopedistas da Mega Gescom.
Sabe quem? Você, está escrito aqui. Então, veja, é você aí, ó. Quem é que foi? Você, deve ter uma opção aqui. De modo que aqui tem uma opção de detalhes, agora o início das atividades é no dia 20 de julho. É sempre o dia da semana, é sexta-feira. O local das dinâmicas parapsíquicas no CAEC. Qualquer coisa, vocês façam inscrição. Vale a pena ver isso. Agora, outra coisa. Vocês ficam sabendo que a 8ª semana da INVEX começa hoje, dia 15. É o congresso também, o SINVEX, que é o Congresso Internacional de Inversão Existencial. Essa começa amanhã. Eu quero dizer que amanhã eu estarei aqui a partir das 8 horas até as 10 e depois das 1 hora da tarde até as 3 da tarde. De manhã eu vou falar sobre INVEX profilaxia. E à tarde eu vou falar sobre a pandeirologia, que é o estudo lá do pandeiro. Agora, eu quero chamar a atenção para vocês que tem aqui uns 20 professores para falar nessa semana. E, inclusive, tem também os processos aqui. Hoje, por exemplo, o que está se dando aqui é o atacadismo assistencial teático da Nancy e do professor Wagner. De modo que vocês precisam de olhar isso aí com calma e começa tudo mais cedo. Aqui amanhã estarei aqui para expor o processo. Professor. Agora, eu queria ainda falar para você o seguinte, que eu estou recebendo aqui hoje uma pessoa, fica aqui até sexta-feira, e que veio da minha terra. Ele mora lá. Você sabe qual é a minha terra, né? Sabe? A China. O cara é esse barbicha de branco que está ali, ó. Isso aí é amigo nosso de muito tempo, está morando na China. E ele está aqui até sexta. Se vocês quiserem qualquer notícia da China, é com ele, viu? Esse tem nos ajudado há muitos anos aí de todo jeito. É fora de série, é uma cabeça. Agora, é um mascate internacional. Ele vai por todo lado. Pois é. A mala dele tem alça, viu? A mala de mascate tem alça. Ele é fora de série. Agora, isso tudo é muito importante. Nós vemos aí aproveitar o homem enquanto ele está aqui, até sexta. Só até sexta na televisão. Só até sexta. Tá certo? Na Fatologia, página 13, 14ª linha, poderia expandir o conceito? A mão esquerda não vendo o ato da assistência da mão direita e fazer um contraponto com o que é falado do popular. A assistência doar sem esperar nada em troca. Essa frase não é minha, é do professor Valdo, tá? Eu tirei de um dos verbetes que ele escreveu, que é justamente a condição que a própria pessoa falou aí, né? A pessoa não esperar reconhecimento da assistência realizada. Que é um paradoxo, né? Porque às vezes a pessoa precisa divulgar a assistência que está fazendo para poder as pessoas terem mais consciência. Então, a gente tem esses exemplos aqui, esses livros, né? Por exemplo, Sair da Microsoft para Mudar o Mundo. E o outro, Sorrisos de Bombay, são, na verdade, autobiográficos e estão divulgando a assistência que a pessoa fez. Mas se a gente for ver o livro que a pessoa escreveu, ela não quer um reconhecimento nesse nível. Ela tem a função de esclarecer as pessoas como é possível a pessoa fazer assistência sem precisar, utilizando aquilo que ela tem, né? Então, por exemplo, tem aqui nesse... que agora eu não acabei não anotando aqui, mas esse autor aqui, que é o Jaume, né? Ele fala que justamente qualquer pessoa pode fazer a assistência na medida que ela resolver fazer, na medida que ela tiver interesse em fazer, que não precisa esperar alguma coisa. Então, esse caso é interessante. E a pessoa às vezes precisa divulgar, mas a gente vê que a intenção da pessoa não foi fazer um livro para se autopromover. Como existe casos de pessoas que fazem isso, né? Teve uma vez que a gente estava analisando o cosmograma, na época que a gente estava fazendo um curso, um curso que era sobre assistenciologia, né?
Então, nós estávamos analisando vários cosmogramas e começamos a analisar a sequência de uma determinada pessoa que estava divulgando bastante a sua assistência. Então, falava assim, não, fulano de tal, ele vai na casa das pessoas pegar, porque não tem ambulância, e a pessoa vai lá e busca cada um na sua casa e leva para o hospital. A gente falou, nossa, mas que pessoa assistencial, né? Ele vai na casa das pessoas para pegar os doentes, para levar para o hospital. E aí a gente foi, em alguma coisa pegou assim, mas quem é esse cara, né? Aí nós fomos pegar e acompanhamos mais a informação. E aí é o seguinte, no ano seguinte, ele se candidata a prefeito da cidade. E aí junta, né, essa condição da assistência anterior dele com a condição dele ser prefeito. Então ele provavelmente foi votado, né, ele acabou sendo eleito. Mas ele estava fazendo, nos bastidores, uma propaganda e fazendo uma assistência, né, alguns anos fazendo assistência, mais de caso pensado para poder entrar na política. Então, é a assistência premeditada, Mas existe aqueles que fazem isso sem nenhuma premeditação. Sim, isso é verdade, isso é verdade. Isso é verdade. Agora, ó, a verbetógrafa poderia compor uma definição de assistência com as palavras bioenergia e sincronicidade nesta definição? Que é uma definição de assistência. Agora que é uma definição de assistência. Bioenergia e sincronicidade. Olha, eu acho que... Está pedindo, é uma né? coisa assim, vamos ver aqui, a gente qualquer coisa teria que pensar... a gente pode... Você deixa a gente pensar um pouco, né? Que a gente encomenda para você essa definição, que seria o que é assistência, né? E dentro disso a pessoa inclui essas duas vertentes, que são importantes. Agora, eu tenho aqui, dentro desse verbete que eu estou desenvolvendo, que é a paralógica interassistencial, a gente começou a distinguir o que é ou constitui a interassistência. E aqui, deixa eu ver aqui o que é. Quem manifesta o quê? Bom, depois a gente pode passar para essa pessoa, eu pego os dados aí, a gente passa para ela alguma sugestão, né, de definição. Mas dentro dos verbetes da interassistenciologia e da interassistencialidade também tem as definições. Tem. Agora aqui, gostaria que a verbetógrafa ampliasse o conceito da paralógica. Então, eu vou adiantar alguma coisa, mas vou pedir para deixar um pouco para o próximo verbete, né? Mas o que seria essa paralógica interassistencial? Eu estou definindo da seguinte maneira. É o ato de autodiscernir, raciocinar, pensar, agir, reagir e interagir de modo cosmoético, levando em consideração as múltiplas dimensões, a autocognição, a hierarquia evolutiva, os interesses, bem-estar e evolução dos princípios conscienciais, consciência e consciex. Sintetizando isso, é você conseguir ver o seu raciocínio, né, em função da assistência. Então, a sua cognição em função da assistência. Agora, levando em consideração todo o mecanismo que está ao seu redor. Então, seria assim, a pergunta seria, como que a interassistência funciona? É pela paralógica interassistencial. Então, é isso que a gente quer entender nesse sentido. A conscienciologia é uma neociência, mas muitas pessoas questionam o reconhecimento ou validade dela como ciência. Normalmente falamos que a conscienciologia se baseia no método científico, aliado ao paradigma conscienciológico. Qual a opinião do professor sobre esses argumentos? Então, está tudo certo. Agora, ó, eu vou lançar aí, até o ano que vem, um dicionário maior, de mais de 1000 páginas, sobre os argumentos da conscienciologia. Agora, eu não dou muito valor para nada disso. O processo todo, isso para mim tudo é secundário. Porque, do nosso ponto de vista, nem é bom a gente institucionalizar qualquer coisa de pesquisa, porque senão a gente perde a oportunidade de trabalhar com o parapsiquismo. A ciência convencional para nós ela é fraquinha, coitada, porque não tem parapsiquismo. Então a pessoa vem aqui e vai para lá sem ter visto nada do que aconteceu. Então é igualzinho uma pessoa, por exemplo, saiu do Brasil, vai para os Estados Unidos. E lá todo mundo pergunta,
Mas como é que é o Brasil? Como é que é esse? A pessoa, não, eu não sei, nunca vi falar. Aí, saiu daqui. É a mesma coisa, ciência é isso. Ela não sabe a procedência dela, para a procedência. O cientista não estuda o problema dele, a vida dele, o que é. Eles não respondem os processos, por exemplo, de onde eu vim, para onde eu vou, os princípios da filosofia. Então, eu acho isso tudo bobo, perda de tempo, e a gente vem perdendo tempo com isso há séculos e séculos. De modo que eu vou responder as coisas de um ponto de vista prático, e acho que a conscienciologia, do jeito que nós apresentamos, é o curso intermissivo. Sendo que o curso intermissivo é a ciência das ciências. Então não tem jeito de fugir disso. Essa é a minha opinião. Agora, eu mesmo lá nesse dicionário, eu já arranjei lá alguém que falou a seguinte frase, mais ou menos essa. Quando uma ciência não tem argumento, eles aumentam a terminologia. É justamente o que eu estou fazendo, só para chatear. Já tem mais de 6 mil neologismos, a nossa orismologia. Então eu estou colocando isso, colocando quem é que falou e dizendo para o leitor, olha, você que analisa, o processo é seu. Veja, não, mas o negócio é sério, isso aí. O nosso amigo lá, entende? É o Jacques Deval. Agora, eu coloco tudo, quando é que nasceu, quando é que ele morreu em 72, Jacques Deval. Agora, ele que escreveu isso. Então, eu estou pondo isso lá e coloco, leitor, você que julga, a crítica é sua, o problema é seu, o juiz crítico te vira. Agora, eu falo isso no neologismo, onde eu falo que nós já temos mais de 6 mil, sendo que 6 já estão dicionalizados. Quer dizer, 1/1000, sabe, já está dicionalizado no Sacone. Veja, parece que eu estou fazendo aquilo que o povo chama de sacanagem, né? Não, eu estou usando o professor Sacone. É um negócio sério. Você está entendendo? Não tem sentido. Pois é, agora, é 1/1000 da realidade. Entende? Você quer falar sobre isso? Ela aí, ela que é especialista. Mas os outros 6 mil, eles serão dicionarizados já em breve também. Nós vocês vão lançar um dicionário sobre isso. Isso. Pois é, nós estamos esperando. Antes do final desse ano. O Sacone ele se adiantou e colocou 6 verbetes no dicionário dele. Sim. Que é sério. Inclusive tem Pensene no meio. Esse aí, ninguém falou nisso, não adianta haver discussão. E outra coisa, a gente desafia a pessoa para falar no assunto, né? Agora, o dicionário que eu vou lançar aqui, ele está cheio dessas coisas só para espicaçar mesmo, para criar problema. Entende? Vamos ver com o tempo. Mas eu estou pondo tudo. E outra coisa, lá eu não estou colocando nenhum de vocês para receber bala, só eu. Agora, na enciclopédia, assim, nós temos muita gente já. Nós já somos 154 na enciclopédia. Entende? Agora, vamos ver se a gente chega nos 500. Todo mundo vai, até o nosso mascate da China vai fazer o verbete. Ele vai estudar agora com a Rosa e vai entrar na história aí para fazer. Ele escreve muito bem, ele é uma cabeça esse homem. É um desperdício. Professor de inglês, professor de tudo, ele. É uma experiência danada o homem. Olha a cara dele, veja, a cara do professor. Olha lá, urubucela. Não, urubucela a cara dele. Olha lá, você vai ver. Agora, a barba dele é igual a minha, só tem que ir bem arrumadinha, porque ele tem que trabalhar com os caras sérios. Não pode deixar essa barba assim, veneranda. Tem que ser uma bem arrumadinha. Não, na China ele deve ser respeitadíssimo por causa disso. Mas não é só por causa da barba, por causa de outras coisas. Sabe? Parece. Agora, eu entrego a professora Sandra para você, faz favor. Linda. Sandra, na parafatologia, 10ª linha aí no final, o pensar e agir ao modo de consciência. Isso aqui também tem relação com essa visão multidimensional e a paralógica. Então, assim, apesar do verbete ser
da inteligência interassistencial, a gente está falando muito desse assunto, porque tem relação. Mas, então, é você pensar o seguinte, como que o amparador pensaria nessa situação? Então, é pensar como consciex, mas do ponto de vista interassistencial. Se eu fosse um amparador agora, o que eu faria? Né? Qual seria a minha abordagem? Então, isso amplia, quando a gente pensa dessa forma, amplia nosso modo de pensar e agir. Então, aquilo que parece um incômodo, aquilo que parece um conflito ou qualquer coisa, você pensa assim, não, mas se fosse um amparador, ele não agiria dessa forma, ele não receberia essa informação dessa forma, ou não faria assistência dessa forma. Então, seria essa condição de ampliar. E pelo que a gente entende, algumas características do amparador é aquela questão da taquirritmia, dele ser rápido, dele ser assim pontual, dele ser organizado. Quer dizer, você começa a pensar como consciex, você começa a tentar incutir na sua manifestação algumas características parecidas com do amparador. Né? Então, assim, como que eu posso ser mais ágil, como que eu posso pensar mais rápido para poder assim, dar uma resposta em cima do lance para aquela pessoa, porque uma coisa que a gente viu também em outros livros, né, tem até é que eu não trouxe aqui, aquele livro Florescer, que é sobre a psicologia positiva. A autora, ela fala assim, que inteligência é velocidade. Então, assim, a gente sabe que a gente quer entender melhor esse processo da taquirritmia, né, do processo da velocidade do pensamento, ser rápido, mas é por causa disso, é para você não perder uma oportunidade de assistir uma pessoa naquilo que ela precisa. Porque se passou aquele dia, aqui, por exemplo, a gente recebe muitos visitantes que vêm, né, como o nosso amigo aí, ficar rápido, né, fica até sexta-feira, e de repente, se você não tem um contato específico com a pessoa, ou não aborda naquele período, cadê? Vai voltar daqui quanto tempo? A gente não sabe, né? Então, assim, isso que é você pensar como consciex, assim, é ter todas as ferramentas, oportunidades para você agir quando precisa. Isso, da prontidão, perfeito. Na feminologia, a sexta linha, a cientista, benfeitora, zoóloga, bióloga, escritora americana, essa Carson aqui. Então, a Raquel Carson, não sei se a professora Daiane está presente, acho que não, né? O que ela fez de assistente? Então, ela escreveu um livro chamado Primavera Silenciosa. E esse livro, o que ela faz? Ela denuncia o processo dos agrotóxicos. Na época, então, ela é bem, assim, foi bem recente, né? Vamos dizer assim, bem, não é recente, seria... se antecipou, né, na verdade, é o que nós estamos vendo hoje, que é bem perigoso. Ela realmente fez uma denúncia, né, da questão dos agrotóxicos. Ela foi muito criticada na época, tal, porque ela estava justamente pegando na parte comercial. Então, essa Primavera Silenciosa, ela, assim, a benfeitoria dela é nesse sentido, dela abrir os olhos, né, da sociedade para os efeitos imediatos do agrotóxico. Então, ela realmente ajudou bastante. Por isso que a gente resolveu colocá-la aqui. Tá, ok, obrigado. Sandra, é Ana Luísa aqui no ar. Oi. Eu fiquei com uma dúvida no exemplarismo, na classificação do John Wood. Por que você classificou como a inteligência primária? Porque na classificação você associa a TACOM, né? Uhum. Aí eu li o livro também e fiquei pensando nisso. Nós dizíamos o seguinte, quando eu sabia que essa pergunta ia surgir, porque também era uma pergunta minha, né? Eu mesmo fiz essa classificação, porque assim, se você colocar ele na média, né? Seria os trafores intelectuais na prática da tálise retributiva, grupo kármica, a impressão que dá é que ele não se adequa totalmente nessa condição. Pode ser que a gente tenha que ter outras categorias transitórias, vamos dizer assim, porque aqui a gente está falando da TARES, né, do nível de você fazer esclarecimento evolutivo, da pessoa melhorar a sua forma de evoluir. E no caso dele, ele trabalha com a questão intelectual, mas não chega a ser, ainda não é, um processo do ponto de vista que a gente entende da TARES, né? Então, se alguém tiver alguma opção, alguma outra ideia, mas a gente vê que ele está num processo de transição. Ele nem eu concordo com você, que ele não é primário, mas também ainda não é
o nível médio e Você fala um pouco porque ele não está avançado. esclarecendo sobre o processo evolutivo, não está trabalhando Sim. com parapsiquismo. Exatamente. Porque a gente entende que esse nível aqui, né, da TARES intelectual prática, retributiva, é nesse sentido de você ajudar a pessoa Sim. a evoluir mais rápido, e não nesse sentido só simplesmente intelectual. Né? Poderia, por gentileza, comentar mais sobre o seguinte: parafatologia. A manutenção do perfil multiexistencial e interassistencial. É a 7ª linha aí. De baixo para cima. Isso aqui é diretamente da Austrália para você. Tá? Minha amiga. Né? Logo em seguida vai ter 2, um de 3, Portugal. 4, 5, Hoje nós estamos aí bem. Sabe, aí você tá. o Marcos apareceu. Veio da China, você sabe. Então, mexe com já todo pegou mundo. tudo, né? Então, assim, a manutenção do perfil multiexistencial e interassistencial é você ter aquela convicção íntima, né? Que a gente estava comentando ali, de você continuar fazendo pouco a pouco a sua interassistência, mas seria ideal se você conseguisse ter uma lembrança, uma retacognição, que fortalecesse mais essa sua visão. Então, você ter certeza de que você fez assistência, em qual área você fez assistência, em qual campo, e você se comparar com essa sua personalidade do passado e ver se você está fazendo pouco ou muito em relação ao passado. Às vezes, você vai chegar à conclusão que você, em determinada vida, fez muito mais do que você fez até o momento, em alguma área da assistência. Pode ser TACOM, pode ser uma ciência primária, mas fez mais. Então, assim, é interessante a pessoa também se esforçar para ter essa condição. E a gente sabe que a retacognição não vem por acaso, vem de um alto esforço da pessoa em querer melhorar, em querer estudar. Então, aqui também vale a pessoa buscar essa informação no sentido de se comparar e fortalecer esse perfil multiexistencial e interassistencial. Olha, quero esclarecer uma coisa. Estou falando isso com o nosso amigo Marcos, que veio da China. Aqui está cheio de chineses hoje, extrafísico. Me deram uns banhos de energia aqui de todo jeito. Entende? Você está falando de assistência, nós estamos mostrando aí o suprassumo da turma hoje, coincidiu tudo num domingo desse. Entende? O que a gente vai fazer? Por isso que eu estou falando. Ele apareceu da China, ele trouxe esse povo, veio com você. A verbetógrafa, tecnologia, página 14, primeira linha. Poderia aplicar a técnica de exteriorizar energias antes, durante e depois dos encontros conscienciais? Essa pessoa é um homem, é de Coimbra, em Portugal. Então, assim, essa técnica tem a ver um pouco com aquela empatia técnica que a gente falou. Então, vamos supor, você, ao levantar de manhã, você pensa, mais ou menos pela sua agenda pessoal, quem são as pessoas que você vai encontrar no dia, que já está marcado. Então, assim, antecipadamente, você já começa a emanar energias positivas para essas pessoas, de caso pensado. Então, hoje eu tenho uma reunião com tais e tais e tais pessoas. Então, você já começa a esterilizar energia para aquele grupo, para aquelas pessoas. Você vai ver que quando você chegar naquele ambiente, as coisas já estão mais facilitadas. E aí, durante a reunião, ou a tarefa, ou a aula, ou qualquer coisa que você esteja fazendo, você vai esterilizar energia também. E no final, para fechar, né, você também esteriliza para fazer a desassimilação. Então, isso é o quê? São práticas, eu sinceramente estou tentando colocar mais vezes isso no meu dia a dia. Às vezes eu esqueço, mas aí eu volto de novo, eu penso, não, eu esqueci, eu estou no meio da reunião, e aí eu esqueci que eu tinha que ter emanado energia antes, né? E aí eu já era, né? E aí volta de novo no dia seguinte, na outra situação, para ver se eu consigo colocar isso como rotina útil, né? Que isso ajuda muito a pessoa. Professor, sobre o DAC, fiquei curiosa com a informação sobre a presença do evento de 20 de abril de 2012. Daquelas 5 personagens elencadas no item A da argumentologia, seria possível comentar a respeito, por exemplo, da monja? Olha, o que é que se passa com a monja? A monja foi minha filha há muito tempo. E eu tenho uma certa ligação. Do meu lado, eu tenho muita, vamos dizer, entendimento, confiança e outras coisas mais. E ela tem ajudado demais o Zéfiro. Então,
sob certo aspecto, desde o início, ela está por dentro de todo esse trabalho dos cursos intermissivos, que foram esses trabalhos que resultaram ou que deram força para a gente vir para fazer e mostrar o que é a conscienciologia. Ela, desses serenões todos, ela é a mais por dentro dos processos nossos da conscienciologia e de tudo que nós estamos fazendo aqui. Foi ela uma das que mais trabalharam no sentido de fazer o pandeiro, que eu vou falar amanhã sobre isso, que é o processo da pandeirologia lá, que foi essa Comunex que existiu temporariamente. E foi quase 2 décadas de trabalho no século passado. Agora, isso tudo influi no nosso trabalho aqui. E é por isso que a gente colocou lá como exemplo, que ela, para mim, é um exemplo. E ela, às vezes, ela aparece, ela vem ver as coisas quando precisa, ela está de olho na gente. Agora, ela é 100% da assistência, é o processo assistencial. É a maior característica dela. Tudo que ela faz visa isso. E ela tem uma capacidade de derrogação de leis físicas e outra coisa mais que o serenões deve ser assim, mas eu não vi isso com outros, eu vi com ela, muita coisa nesse sentido em matéria de assistência. Agora, cara verbetógrafa, tenho uma sugestão de definição de assistência que contempla as palavras bioenergia e sincronicidade, que é aquilo. Assistência é toda mobilização de bioenergias que aumenta a percepção do fluxo de sincronicidades por parte de quem empreende assistência. Poderia comentar essa definição? Eu vou deixá-la com você, que assim se resolve. Na verdade, assim, mobilizar as energias, ela realmente aumenta a percepção do fluxo de sincronicidades, né? Mas se a pessoa tiver justamente uma intenção para isso, né? Como a gente falou, se tiver uma intenção interassistencial, o fluxo das sincronicidades irão realmente aumentar. Agora, ó, foi ele mesmo que perguntou, né? É o mesmo. Ele que está dando agora a definição que ele pediu. Tá certo. Agora, aqui, professor, o concurso maior brasileiro do SBT parece ser verdadeiro fiasco. Tem os nomes do Tiririca, Luan Santana, jogador de futebol e até bandidos, a exemplo do Lampião. Poderia comentar essa falta de inteligência? Alguém viu esse negócio aí? Vocês viram esse concurso? Quem é que viu isso? Então fala aí o que você acha. Eu não vi, eu não posso falar porque eu não vi. Agora, se tem esses nomes aqui, está esquisito, não tem nome nenhum melhor. O Ponte de Miranda não está lá, por exemplo? Ponte de Miranda, não. Pois é, sabe ter um. Mas tem assim. o Carlos Chagas, tem Machado de Assis, tem algumas pessoas assim, mas assim... Juscelino Kubitschek? Não. Mas ainda não acabou, não, pelo que eu entendi lá. Agora, Tiririca, tem umas coisas assim, sabe? Muito jogador de futebol, muito cantor. Tem esses nomes todos, eu vou mandar o Lógico para lá. Pastor. Vou apresentar a candidatura do Lógico. Professor Valdo. Apresentar a candidatura do Lógico. Professor Valdo, pastor. Muito pastor, padre Marcelo, tem uma variedade. Eu não falei nada de Adélio. Não falei. Falei você. É impressionante lá o negócio. Professora dá para você Sandra. ficar impressionada. Mas é uma votação popular, então, na verdade, não tem um critério, não foi feita uma comissão avaliadora, é uma votação popular. Possivelmente vai ganhar aquele que tem o fã-clube maior. Então, aí, mas você mede a população por aquele concurso. É isso que eu fiquei extasiada, assim, de ver o que é. Pastor evangélico, padres, esses padres que cantam, quase todos estão lá cotados, mas assim, você vê o nível da população. Podia mandar o nome do Meneghetti. Sabe quem é o Meneghetti? Que ladrão de São Paulo. Ele era muito inteligente, grande ladrão. Agora, ó, será que não tem ninguém do Senado? Tem tanta gente boa lá no Senado, né, para isso? Não, eu estou falando outros. Tiririca é palhaço, é outra coisa.
Estou falando são esses, bem consistentes. Sarney, né? O que vocês acham? E o Collor, não vai? Uma grande personalidade. Até hoje está lá. Professora Sandra, Pedro aqui no ar. Pode falar. Queria que você falasse mais na fatologia sobre a mão esquerda não vendo o ato de assistência da mão direita. Então, a gente já falou sobre isso. Mas explica tudo de novo. Sim, com certeza. Com paciência. Então, a gente já falou que essa frase é uma frase do professor Valdo, que é justamente a pessoa que não faz propaganda, né, não quer fazer propaganda da própria assistência, mas que nós mencionamos aqui que às vezes, por outro lado, às vezes é importante você falar do que você fez ou mostrar o feito para dar o exemplo. Então, a gente falou dos livros, né, da bibliografia específica, dos autores, né, que de alguma forma estão mostrando os seus feitos mais como exemplo, né, do que autopromoção. Então, essa que é a nossa abordagem em relação a isso. Que aquela pessoa que ainda precisa ter muito reconhecimento, ela ainda não tem o traço da inteligência interassistencial marcante, porque ela está esperando que alguém vá lá e reconheça, que elogie, que fale, então ainda está capenga, né, vamos dizer assim. Sandra. Continuando aqui só um instante, você pode falar também do balanço interassistencial conscienciocentrológico, BIC? Então, isso daqui é uma iniciativa da Unicim, não sei se tem alguém da Unicim aqui. Pode falar? Que é um balanço anual que traz todas as pontuações, né, das ICs. Quer falar um pouco? Isso, esse é um material que as ICs compilam anualmente com o resultado da interassistência das instituições. Então aparece lá a quantidade de alunos, quantidade de voluntários, quantidade de eventos, cidades atendidas, enfim. É um balanço interassistencial das instituições conscienciocêntricas, que é feito anualmente. Acho que é o terceiro agora, né, lógico? Terceiro. Então, isso é importante porque são assistências quantitativas, né? Mas que a gente sabe que tem formas qualitativas imensuráveis, né? Então, a gente não tem como, às vezes, medir o que foi feito. A gente sabe os números, né? Mas, às vezes, por trás disso tudo, na multidimensionalidade, a gente não tem nem como saber. É igual a questão da TENEPS, igual uma série de coisas. Agora, professor Valdo, no DAC, no final aqui no adendo, fala na clonologia, que cada intermissivista pode encontrar os clones humanos dos amparadores extrafísicos e aí surgir neo-identidades intermissivas nas próximas intermissões. Poderia ampliar isso aí para a gente? Pois é, o problema todo é a pessoa ver cada intermissivista aqui ver quais são as cópias, os modelos, os protótipos, padrões, paradigmas, espelhos e retratos dos amparadores extrafísicos. A partir daí, podem surgir essas para-identidades intermissivas nas próximas intermissões. Agora, isso é muito importante para a pessoa não ter aquilo que a gente chama lá no Mega Pensante em Vocabulário Manual, que são os futuros sem raízes. Nós temos que ter raízes com o processo do futuro e as coisas todas. Tem que começar a ver isso aqui com calma. Agora, vocês sabem, a vida humana é difícil. Eu estou vendo aqui uma enciclopédia sobre processo de máximas, etc. Então, o problema de casamento, por exemplo, o processo da mulher, isso é dificílimo. Então, vocês veem que isso hoje nós chamamos de duplismo, é uma das coisas também totalmente renovação. Então, aqui tem uma expressão do Pitágoras que é impressionante. Olha só o que é o processo da mulher, como é que eles colocavam a mulher, e o problema do romantismo de escrever. O que ele escreveu? Se proferiste algumas expressões amargas contra teu marido, lava a boca com as lágrimas. Gente, isso é terrível. Você já pensou no negócio, como é que eles tratavam a mulher? Indiretamente, está quase chamando de escrava a mulher. Você está entendendo como é que é? Agora, veja, isso é do Pitágoras. O cara pitagórico, isso é um princípio pitagórico. Vocês não acham impressionante? Agora, como é que é importante o problema do duplismo, do jeito que nós falamos, sobre o problema da assistência. Entendeu?
Sai disso tudo aqui. Eu vou ler de novo para vocês não esquecerem, porque possivelmente vocês nunca ouviram falar nessa expressão. Se proferiste algumas expressões amargas contra teu marido, lava a boca com as lágrimas. Quer dizer, está falando para arrepender. A mulher se submeteu ao processo do homem. Não é fácil. Gente inteligente escrevendo frase magnífica em matéria de ideia, mas veja, é terrível o objetivo, a meta. Por isso que é importante o duplismo. O que é o duplismo? Dupla evolutiva. É fazer assistência entre si para fazer assistência para outros. Isso tudo aqui morreu. O Pitágoras já era. E tem aquele cara que mandou aqui e-mail para nós e outras coisas também de online, falando sobre a era pitagórica, colocando lá. Tudo já era. Isso aqui é a maior prova. Você está entendendo? É o processo de assistência do duplismo. Sandra. Oi. Parabéns aí pelo verbete. E eu queria que você fizesse um favor, na página 14, antagonismologia, o antagonismo perfil assistencial doador e perfil pessoal receptor. Então, por que antagonismo? Porque, segundo o professor Valdo, sempre vai existir a interassistencialidade. Então, mas o que acontece? Quando a gente fala perfil pessoal, significa assim, que é o que mais predomina naquela pessoa. Então, significa que ela está mais sempre recebendo do que doando. Foi esse o objetivo desse antagonismo. Então, assim, a pergunta é para você mesmo, eu sou um perfil mais doador ou mais receptor? Porque a pessoa tem que se localizar, ela tem que se definir. Se ela é mais doadora, significa que ela está sempre fazendo mais assistência, mais doação. Se ela é mais receptora, é porque ela ainda está buscando muito mais no seu dia a dia, né, nas 24 horas, coisas para si mesma. Então, no nosso modo de ver, é um antagonismo. Entendi. Tá bom, obrigada. Sandra, por favor, aqui na página 17, no item 28, eu gostaria de entender o que você está chamando de perdão completo, esse completo, por favor. Então, tem um verbete do professor Valdo também, que fala sobre esse assunto do perdão completo, que é o ato da pessoa, além de perdoar, ajudar aquela pessoa que a prejudicou. Então, isso que é o perdão completo, é você não só relevar, mas do ponto de vista não só emocional, mas do ponto de vista, vamos dizer assim, racional, mental somático, mas também você compreender aquela pessoa no nível evolutivo dela, na situação que aconteceu, algum erro, né, que ela cometeu em relação à sua pessoa, e você perdoá-la, mas assistindo-a. Então, por isso que é o perdão completo. Porque se a pessoa só perdoa, eu compreendi você, mas você vê que aquela pessoa, se ela errou, é porque tem uma fissura. Se tem uma fissura, eu posso ajudar. Então, aí você faz, aí é o processo do perdão completo. Entendeu? Sandra, por favor, página 17, item 30, o ato de pesquisar de modo exaustivo as teorias da Marx-Fraternologia. Queria que você aprofundasse um pouco e que teorias seriam essas? Toda a enciclopédia da Conscienciologia, se você for ver, e principalmente tudo que fala sobre interassistência, são as teorias da Marx-Fraternologia. Então, assim, se você quiser realmente melhorar, né, o seu Marx-Fraternismo, ou o seu fraternismo, é aquilo que a gente falou, da cognição interassistencial. Para a gente poder pensar assim, não, falar dessas coisas, né, da transafetividade, né, eu nem coloquei a transafetividade aqui no verbete, porque eu achei que eu ainda não podia, né, eu estou estudando sobre o assunto para poder entender melhor, fazer aquela técnica da reflexão de 5 horas, pensando no assunto para poder entender melhor. É nesse sentido. Então, se eu quero realmente ter mais essas qualificações de fraternismo e de marxismo-fraternismo, é preciso pesquisar, é preciso refletir mais sobre esse assunto e tentar trazer para o seu momento atual, evolutivo. Então, por isso que aí, o final disso, qual que é o nosso objetivo?
É a transafetividade, é o amor policármico na prática, porque a gente quis colocar aqui tudo de forma prática, o que você já pode fazer hoje. Então, assim, eu não posso ainda dizer que eu manifesto o marxismo-fraternismo, mas eu posso estudar e tentar entender melhor e tentar fazer de tudo para poder colocar isso em prática. Então, é nesse sentido que a gente colocou. Não sei se ficou claro. Sandra, Colares aqui em cima no ar. Oi, pode falar, Colares. Bacana seu verbete, achei muito pertinente. Se você me permite uma contribuição... Pode falar. Tem uma pessoa que eu conheci que me chamou muita atenção, foi um contato profissional que eu tive, é um israelense que veio para o Brasil com 12 anos de idade. Aos 15 anos ele já assume a família dele, isso chamou muita atenção na biografia dele. E se formou em engenharia elétrica, fez pós-graduação em administração. Agora, o currículo dele que chama muita atenção. Ele fundou a Grow. Não sei se tu sabe, é uma empresa de brinquedos para criança. Conheço. Sabe de quem que eu estou falando? Não? Eu conheço a empresa, eu não conheço a pessoa. Essa mesma pessoa, ela participou da fundação, eu não sei que entidade foi. É mais ou menos assim, Pensamento Nacional de Bases Empresariais. Isso, alguma coisa na área de assistência voltada para empresas. Além disso, essa mesma pessoa participou da fundação Abrinq, que é a Fundação de Fabricantes de Brinquedo. E a Fundação Abrinq, ele também ajudou a fundar o Instituto Ethos, e além disso, a Fundação Abrinq, além de ter a Brinq, tem a Fundação Abrinq. O Instituto Ethos também, que é algo relacionado à ética, não conheço direito. Agora, o que mais chama atenção é que ele foi o idealizador do Fórum Social Mundial, essa personalidade. Tá? E hoje ele está em São Paulo, uma entidade, uma ONG que se chama Movimento Nossa São Paulo, que é pela melhoria de qualidade de vida. E após ir, durante esse trajeto, né, em 2013, ele foi a pessoa que ele foi nomeado consultor, assessor especial do Lula, em 2003. E agora ele está como membro consultivo do Pacto Global, que são voltados para empresas na área de responsabilidade. Agora chamou muita atenção que a pessoa ele tem assim uma força presencial. Outra coisa que chama atenção que ele deu contra quando quiseram escrever a biografia dele, e tá aí, né, para a gente acompanhar aí a personalidade. A gente anota isso, porque inclusive isso que a gente está escrevendo aqui, isso aqui também eu vou aproveitar para o livro que eu estou escrevendo, para as coisas, então a gente pode aprofundar mais em outros artigos, tal, além do verbete, né? Talvez não chegue naquele caso de que nós colocamos aqui inteligência interassistencial avançada, mas é difícil dizer que uma pessoa dessa não tem PROEX, né? Sim, perfeito. Queria aproveitar, Colares, já que você chamou a atenção aqui dessas personalidades, uma curiosidade em relação ao Rodrigo Baggio, que é o número 5. Esse Rodrigo Baggio eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Quando eu cheguei aqui em Foz, em 2001, mas isso aconteceu mais ou menos em 2002, né, que aconteceu esse fato. Eu tive uma projeção com o professor Valdo, que ele falou assim para mim, você precisa conhecer o presidente da CDI. Aí eu acordei de manhã e falei, mas quem é o presidente da CDI, né? E aí eu fui comentar com uma pessoa, acho que foi com o Loche, se não me engano. E aí eu pensei porque tinha uma empresa homônima aqui em Foz do Iguaçu, que era de informática, sei lá, tinha até coisa de modelo e tal. Ele falou, não deve ser essa CDI. Tem uma outra empresa CDI que tem uma pessoa chamada, tal. Ele falou do Roberto Baggio. E aí eu fui estudar o assunto, fui ver quem que era essa personalidade para ver os feitos, para ver a situação dele. E o resultado dessa projeção está aqui, desse verbete. Ele é de Foz, então? Não, ele é do Rio de Janeiro, e o que chamou a atenção na época é o seguinte, é que ele teve um sonho, né, a gente estava justamente estudando sobre essa questão do parapsiquismo interassistencial. Ele teve um sonho, então ele teve um sonho em 1993, e o depoimento dele é assim, no final de 93, eu literalmente tive um sonho em que eu via jovens pobres usando o computador e discutindo a realidade deles. No dia seguinte, eu resolvi transformar este sonho em realidade. Organizei a primeira campanha de doação de computadores da América Latina, na qual eu recebia os computadores e os repassava às favelas do Rio de Janeiro.
E aí depois, é claro que, na época ele tinha 34 anos, né? E depois disso ele resolveu montar a ONG, né, em 95, e aí ele criou lá o Comitê para a Democratização da Informática. E hoje essa ONG está, assim, a todo vapor, e as pontuações aqui vocês já podem olhar, né, que ele tem feito, e tem ajudado muito as comunidades nessa questão da inclusão digital. Agora, é um fato inusitado, porque eu não sabia quem era essa pessoa, veio a partir de uma projeção, e ele realmente tem algum valor para ser estudado, né? Uma pessoa que deve ser pode ser até do nosso grupo, vai saber, né? Bacana. Na ProEx vocês também estudam. Oportunamente eu vou te entregar o nome da pessoa. Tá aí, bom. Tá? Ele tem uma microbiografia no Wikipedia. Ah, Oded. Isso, é essa pessoa mesmo, Oded Groge, uma coisa assim. Perfeito. Tem várias entrevistas deles no YouTube. Valdo, aqui no C. Professor, aqui no C. O senhor citou aí do livro, né, sobre a questão da mulher ter que se sentir mal por ter pensado ou falado sobre seus maridos, e eu lembrei que ontem eu estava passando ali perto dos bustos, e eu vi o busto da Mary Wollstonecraft, que foi uma feminista britânica, e eu fiquei curiosa para saber qual que é o processo dela, se ela tem aparecido por aí, ou se ela tem alguma relação com o pessoal. Não, aí os bustos, muitos desses aí, isso é a inspiração das pessoas que já estudaram as biografias, sabe, dessas personalidades, são esses que a gente põe. Tá. Agora, as mulheres, nós temos colocado muitos que defenderam os movimentos de emancipação da mulher. Aí tem muita gente, inclusive tem essa Wollstonecraft, que essa aí é a brava da história, e ela trabalhou muito nisso. Não é aquela Beth Friedman que é a boa, não. São as outras que trabalharam. E outra que é seríssima aí, que tem o busto dela bem aqui, é a Hipácia. A Hipácia de Alexandria. Essa aí é uma grande personalidade. Entende? Ela se tornou verdadeiramente mártir na história. No entanto, era uma mulher que naquela época estudava matemática, era culta, sabia das coisas, estava na ponta do processo intelectual. Naquele fim de mundo do processo todo, isso não é fácil. Agora, as mulheres hoje devem examinar a Hipácia e ter até vergonha de certas coisas. Por quê? Precisar de ser todo mundo, né? Pelo menos a metade daquela, vamos dizer, dedicação ao processo mental somático, intelectual, você não acha? Ela é fora de série. Entende? Agora, examina os bustos, tem muita coisa interessante para ver. Com o passar do tempo, eles vão colocar uma mini biografia de cada um, sabe? Junto do busto. Tá? Porque eu dei uma estudada nela. Aí achei legal encontrar o busto dela aí. Pode falar. Aqui no A. A parafatologia se fala da parapreceptoria na escala evolutiva das consciências. Pode ampliar? A parapreceptoria, o professor Valdo trouxe recentemente também esse assunto para a gente poder pensar, não só na parapreceptoria, como na preceptoria. Que assim, ao que tudo indica, quanto mais você evolui, no sentido da interassistência, mais você vai receber assistência também para você assistir melhor os outros. Então, essa preceptoria seria nessa condição de você ter um amparador mais especializado em determinada área ou na sua assistência e que vai te acompanhar por um tempo maior, que vai ficar mais próximo de você para acompanhar a sua evolução, o seu modo de atuar dentro da interassistencialidade. Então, essa parapreceptoria seria nesse sentido. Sim. E dentro da escala evolutiva, o que acontece? O seu amparador é aquele que gostaria mais que você evoluísse, né? Que ficasse cada vez num nível melhor. Então, assim, ele vai te dando suporte, ou ele vai te dando, assim, algum tipo de
amparo mais específico, justamente para você sair de um patamar evolutivo e passar para outro. Né? Então, e um vai ajudando o outro nesse processo todo dessa escala evolutiva. Tá? Aí outra coisa aqui na sua listagem, na página 17, ali o item 20, você fala do desapego, o ato de saber abrir mão do assistido quando necessário. Isso aqui é importante, a pessoa saber que é aquela história, né? Não dá pérola aos porcos, né? Significa o quê? Se você está insistindo muito para ajudar uma pessoa e a pessoa não quer receber a sua assistência, pode ser uma consim ou pode ser uma consciex. É você se desapegar desse seu assistido de carteirinha, né? Vamos dizer assim, que às vezes a gente até costuma de receber aquela consciex ou de receber aquela consim sempre pedindo ajuda e você lá... só que ela quer um tipo de ajuda que não que não vai beneficiar a evolução dela. Ela quer um tipo de ajuda que é mais para receber uma energia, ela está vampirizando, às vezes, você de algum modo, e isso não é favorável, nem para você, nem para ela. Então, assim, você tem que dar um basta na situação quando você percebe que a pessoa não vai mudar. Então, é aquela história, ó, você só vem aqui no meu estabelecimento interassistencial se for para evoluir. Se não, tchau, né? Quer dizer, você dá ali uma banana technique, né, vamos dizer assim, que às vezes não é fácil, tá, esse tipo de situação, que às vezes aquela pessoa é uma pessoa do seu grupo karma familiar, às vezes uma pessoa muito íntima, às vezes uma pessoa muito próxima, às vezes é um amigo, e aí você tem que realmente ter o desapego, né, e abrir mão daquela pessoa, né, até que ela se firme e volte numa condição melhor para ser assistida. Como ajudar alguém do grupo karma que em muitas situações se acha inferior aos outros, ou melhor, acha que muitas pessoas estão tentando ser melhor que ela? A primeira coisa é ajudar essa pessoa a descobrir os seus trafores, né? Uma técnica que a gente tem, que eu tenho utilizado até com pessoas próximas e tecnicamente até no meu trabalho, é fazer a pessoa falando, faça uma lista do que você já conquistou até hoje. Né? Não é possível que você não tenha feito algo de bom. E a partir dessa lista que você conquistou, quais foram os trafores que te ajudaram a conquistar aquilo? Aí ela vai começar a se enxergar melhor. Então quer dizer que eu não sou um zero à esquerda, né? Agora, se ela acha que tem pessoas que querem ser melhor que ela, isso é bom, porque as pessoas estão querendo melhorar, elas estão querendo evoluir, e é melhor que sejam mesmo. Então, agora, isso que não seja, se ela tem um instinto de competição, já não é tão positivo. Então, o ideal é ela mesmo reconhecer os seus pontos fortes e querer melhorar aquilo que ela já pode. Minha filha veio da China e trouxe uma espada, pois sempre quis ter uma. A nosso contragosto, devido ao belicismo. Como lidar com essa questão? Diz que ela não quer se desfazer da peça. Dependendo da idade da sua filha, e se ela tem abertura mental, o ideal seria explicar a situação. Que a arma, ela realmente é um objeto bem negativo, assediador, e que pode trazer para o ambiente, inclusive, um desequilíbrio, né? E para a pessoa também. Então, e se possível, se ela tem alguma noção do que é vidas passadas, né? Dizer que isso pode ser que tenha a ver com o passado da sua filha, né? Que ela tem um vínculo com o belicismo muito grande por estar ficcionada por uma arma, né? Então, assim, não sei até que ponto você pode adiantar isso. Seria bom ainda ver alguma coisa dos nazistas e dos campos de concentração, né? Arranjar alguma coisa e mostrar. Alguma coisa impactante, inclusive filme. Podia ver aquele do menino listrado, umas coisas assim. Sim, o pijama listrado, né? Seria bom dar para ela ver. Porque arranja o filme do menino listrado, é só lembrar a camisa listrada. Pijama listrado, né? No verbete do DAC, na argumentação do item 03, elencologia, é citado o evoluciólogo. Na aula inaugural do novo ciclo do Pai, que se iniciou hoje, foi citado o nome de Anaximandro, que, em decorrência das suas retrocognições, seria um evoluciólogo. Fale mais sobre o Anaximandro. O caso todo é o seguinte. Eu penso que uma consciência que eu vi, que é lá para o lado da Finlândia, seja o Anaximandro que está ressomado.
Agora, ele estava trabalhando com algumas coisas que diz respeito ao processo jurídico, sociológico e que mexe com o processo de moral cosmoética. Então, a gente está de olho se aparecer algum desses livros de lá, para a gente ver desse homem. O lugar que eu fui era para, assim, acertar alguma coisa lá no ambiente extrafísico. Eu estive lá com o Tal Mao, que é o chinês na ocasião. E ele morava numa casa separada, no meio de muito verde, a casa muito arrumada, as coisas tudo certo, o escritório dele, onde ele trabalhava, tudo isso a gente viu. E ele estava empenhado em escrever o livro. Eu vi os originais dele lá. Então vamos ver o que vai acontecer com o tempo. Agora, Anaximandro é talvez, junto com esse, quando você sai aqui, o primeiro que tem à direita é o Tales de Mileto. Anaximandro e o Tales de Mileto são dos mais antigos desses filósofos todos que tem na história humana. Então é pré-socrático, é gente que vale a pena a gente ver o que se passa com ele nessa altura dos acontecimentos. Se a gente localizasse, identificasse, por exemplo, Anaximandro, podia ver os outros como é que estão. O tabela, aí é o diagnóstico diferencial das biografias, as retobiografias. Poderia comentar sobre o binômio desapego-assistência? Acredito que para avançar no processo de assistência é necessário esquecer a assistência que foi feita e seguir em frente. A Vera Bertoldi poderia comentar sobre essa técnica? Esse binômio desapego-assistência, eu acho que nem tem aqui, mas acho que tem a ver com o que a gente falou de abrir mão também da questão do assistido, e eu concordo que abrir mão dos não feitos. Pensar no retorno, isso é o polikarma. Perfeito. O polikarma é baseado nesse binômio. Agora, na 7ª linha da parafatologia, você pode aprofundar a manutenção do perfil multiexistencial interassistencial? Nós já falamos sobre isso. Você já falou também. Repita, é aquilo que eu falo. Nós já falamos sobre isso, que tem a ver com você ter a convicção de você ter tido um curso intermissivo e, por conta disso, você ter um perfil interassistencial em retrovidas. O que é o ideal? O ideal seria você relembrar de vidas passadas para você vincar para você mesmo esse seu perfil interassistencial multidimensional. Então, a gente vê que a pessoa que sabe o que ela fez no passado, do ponto de vista interassistencial, ela pode se comparar e saber, por exemplo, se está no mesmo nível, se melhorou, se está em subnível, né? Então, isso seria uma forma da pessoa também, seria uma autocobaia, né? Tem até o verbete do professor Pedro, que fala do autocobaia serexológico, né? Então, assim, é você saber que você, de alguma forma, fez alguma assistência, mas o ideal é não ficar só nessa ideia de, eu fiz alguma coisa no passado, mas o ideal é saber o que fez, em que área fez e com que propósito, né? Para você poder vincar mais esse seu perfil interassistencial. Esse processo que eu peço para repetir é porque a pessoa, às vezes, ela é retardatária, chegou agora aqui. E lá fora, é agora que ela ligou para ver o online. Então, a gente tem que ver, a gente tem que pensar nisso. Poderia comentar sobre a relação da inteligência interassistencial com o tema do verbete teatro conscienciográfico? Eu não estou muito lembrado desse verbete, mas a gente pode... É da professora Dulce. Eu, sinceramente, teria que fazer aqui uma busca e lembrar desse verbete, para poder responder com calma. Em Feminologia, você incluiu a pacifista e política birmanesa Aung San Suu Kyi. Poderia comentar, em sua opinião, quais os atributos mais presentes em sua atuação quanto à inteligência interassistencial? Ontem li um artigo falando que depois de quase 20 anos de constante luta contra os militares e ditadores da Birmânia, ela compareceu à primeira sessão do parlamento da Birmânia. Eu acho que tem um fator, um trafor dessa personalidade, que é não desistir. Eu acho que ela é uma pessoa que
assim, bem determinada, Quem né? está falando é gente lá da Austrália. Está Então, perguntando aqui. ela é uma pessoa Então tá perto, determinada, né? e que está sendo um exemplo, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, ela está sendo foi uma vítima, né? Foi de alguma forma injustiçada, mas ela não desistiu daquilo que ela achava importante fazer. Então acho que o maior exemplo que ela tem dado e dentro da política é também essa condição dela de não se revoltar. Ela não é uma pessoa revoltada. É uma pessoa tranquila, é uma pessoa serena. Então, você vai ver a personalidade dela, ela dá o exemplo, né, de manter-se, né, determinada e mais tranquila. Gente, hoje tem uma coisa interessante aqui. Eu sempre falo para todo mundo bater a palma aqui, para os 17 aninhos, né? Hoje, isso é literal. 17 aninhos. Adivinha de quem? Quem é que vai falar? Quem é que vai dizer? CAEC. anos aqui. Eu vi falando 17, um dia caiu a ficha. Vocês não podem falar nada. 17 anos. Alô? Página 16, nos atributos interassistenciais, você falou da autoconfiança, o item 5. Tem como você, por favor, falar como aprofundar na autoconfiança, como obter autoconfiança? Então, essa questão da autoconfiança tem bastante relação, a gente vê dentro da interassistência, com o seu desenvolvimento parapsíquico. O que a gente percebe? Que eu percebo na minha experiência pessoal. A partir das sincronicidades ou das interlocuções mais diretas do amparador, te dando assim sugestões específicas, você começa a ter mais autoconfiança naquilo que você está fazendo e ver que você não está sozinho. Então, não tem aquela frase, né, que o professor Valdo fala, né, ninguém evolui sozinho. Eu diria também que ninguém assiste sozinho. Então, assim, você pensar assim, né, que ninguém assiste sozinho, toda vez que você estiver fazendo uma assistência, você nunca vai estar sozinho, e isso te dá mais força e autoconfiança. Mas, por outro lado, mesmo se você imaginar que você esteja sozinho, você tem os seus atributos conscienciais, você tem os seus trafores, você tem as suas experiências. Então, assim, na pior das hipóteses, né, de você se achar sozinho, você já tem muita coisa. Então, assim, é para você realmente confiar no seu taco, mas também saber que você não está sozinho nessa. Então, acho que essa é uma forma de você melhorar a sua atuação interassistencial com essa condição. Porque imagina uma pessoa insegura, o amparador provavelmente não vai querer do lado dela para ajudar os outros. Porque a pessoa vai medrar, vai ficar com medo de consciência, ou vai ficar, né, daqui a pouco na quarta-feira vai ser falado um verbete desse, né, a professora Lilian acho que vai falar sobre isso. Ou terça-feira, não sei. A pessoa tem medo, está fazendo assistência, daqui a pouco ela tem uma clarividência e tem medo de ver a consciência que está sendo assistida. Então, isso é uma insegurança, é um medo, é uma coisa que não vai ajudar em nada. Então, essa autoconfiança é até na ampliação do seu autoparapsiquismo. Então, até que ponto que você quer desenvolver seu parapsiquismo se a pessoa ainda tem medo, né, de se deparar com a consciência ou até com o próprio amparador, né? Às vezes a pessoa tem medo de consciência, não importa quem seja, se é positivo ou negativo. Então, essa autoconfiança vai também com as suas experiências pessoais. Então, você vai acumulando, registrando. É importante registrar as suas experiências. E aquilo que a gente falou da questão, né, do relatório de conquistas pessoais, de você ir anotando os seus trafores, tudo, isso vai ampliando essa sua autoconfiança em qualquer situação, né? Então, isso seria uma forma. Sandra, na página 12, ali na fatologia, não sei se você já comentou, na quinta linha, a auto-organização em função dos assistidos, né? Logo depois, os trafores desenvolvidos em favor dos outros, e as estratégias interassistenciais. Esse contexto... Qual que é a linha? Desculpa. A quinta linha. Então, a auto-organização em função dos assistidos. É criar aquela rotina pessoal, toda ela baseada em termos de interassistência, né?
por exemplo, a TENEPS como uma coisa mais importante na vida, como o professor Waldo comenta sempre. É isso que você quer dizer por aqui? É assim, ó, quando você vai montar a sua agenda, né, você tem uma agenda provavelmente flexível e uma agenda fixa de horários, né? Então, principalmente a sua agenda fixa de horários, você verificar ali qual é a carga horária que você está deixando à disposição, né, no seu dia a dia, em função dos assistidos. Porque às vezes a pessoa faz uma agenda fixa com tantos compromissos pessoais, com tantas coisas, que não sobra nada, não sobra um tempo para ela assistir alguém. Não tem uma brecha, né, para alguém chegar e falar, estou precisando conversar com você, eu estou precisando de uma ajuda, e a pessoa não tem um dia, não tem um horário que ela possa trabalhar. Então, começa essa auto-organização pela sua agenda fixa. E quando você fizer a agenda fixa, vê ali o percentual de horas e de dias que você está mais disponível, que você está atuando diretamente com a interassistencialidade. Isso é um dos aspectos. Outros aspectos é você cuidar da sua saúde, é você trabalhar com as suas rotinas úteis, porque também, se você estiver doente, se você estiver com alguma dificuldade, você também não vai poder estar disponível, não vai poder ajudar os outros. Então, pensar tudo que você for fazer no seu dia a dia, em função de estar mais disponível e para a assistência, né? E aí os trafores envolvidos em favor dos outros, é justamente isso. Você pensa assim, bom, eu queria qualificar a minha assistência. Então, aquilo que o professor Waldo fala, né? Do crescendo, você está lá, você vai, escreve um artigo, escreve um verbete, escreve um livro. Se você comparar um livro com um artigo ou um verbete, o livro, ele tem uma exigência de qualificação dos seus trafores maior do que o verbete. Então, eu quero, por exemplo, estou lá escrevendo o meu livro, eu percebo a dificuldade, a complexidade em relação a escrever um verbete. O verbete é uma parte do livro, pode ser uma parcela. Mas para eu chegar no completismo, né, de fazer um livro, muitos trafores vão ter que ser qualificados. Então, é nesse sentido, de você qualificar a sua assistência, né? E você fazendo isso, você também é o maior beneficiado. Porque qualificando a sua assistência significa que você melhorou os seus atributos mentais somáticos, melhorou a sua forma, a sua cosmovisão e a sua harmonia interna, né, de modo geral. Parece que essa rotina, então, ela é muito parecida com a questão da inteligência evolutiva também, né? Sim. Porque a inteligência interassistencial me pareceu assim, muito próximo ao que a gente vislumbra em termos de conceito de inteligência evolutiva também, não sei. A inteligência interassistencial nós colocamos aqui como sendo um subcampo da inteligência evolutiva, mas ela tem uma questão especializada, né, na interassistência. Então você pode evoluir, né, e a gente percebe que a maneira mais rápida, melhor de evoluir é a partir da interassistência. Então tem bastante conexão uma com a outra. Ok. No começo da tertúlia, você falou de uma pessoa que criticou a conscienciologia, falando que dos neologismos, né, em razão de falta de argumento. Não é isso, deixa eu explicar. Ele escreveu falando, eu não sei se é isso que você está falando, se o assunto é esse, que nós tocamos vários aspectos aí do assunto. Existe o Jacques Deval, que escreveu um negócio sobre a ciência, que quando uma ciência, é assim que é a palavra dele, quando uma ciência não tem argumento, ela amplia a terminologia. Agora, como eu já fiz mais de 6 mil neologismos, isso nunca foi feito em parte nenhuma, em lugar nenhum desse tanto, de uma hora para outra, sobre um assunto só, então eu coloquei isso no dicionário para que as pessoas vejam. Ele tem razão com respeito à conscienciologia? Porque a gente não tem argumento. Agora, então, eu estou fazendo um dicionário de argumento que, no fundo, responde a isso. Entende? Como é que é? Eu entendi que era Jacques Legoff, que é um historiador famoso. Não, é Deval. Entendi. Deval, que é o nome dele. E isso aí é um pseudônimo. O nome dele é Jacques Bourdaloon. Entende? Ele morreu em 1972. Tem muitas máximas dele por aí afora, mas eu nunca vi ninguém aqui falar no Deval. Entende?
Agora, ele existe, uma coisa séria, tem coisa dele por aí afora. Até os livros do Dualib falam nele, entende? Repete aí. Ele é gente séria. Mas agora veja, até um certo ponto, isso é um despique dele de falar de ciência, né, de modo geral. Ele não está falando da conscienciologia, é da ciência em si. Quer dizer, quando uma ciência não tem argumento, ela então apela, ampliando a terminologia. Entende? Isso é uma bobagem. Até um certo ponto é besteira dele. Mas, no entanto, isso aí é muito citado, aparece em todo lado. Agora, é bom porque eu coloquei lá justamente. Eu não sou masoquista, mas eu gosto do debate, isso aí é importante. Agora, é uma pérola, né? Isso para mim é uma pérola. Eu ter descoberto isso e colocar lá no dicionário. Mostra que eu estou de peito aberto, topo qualquer parada. Pode vir que eu estou fervendo, bem quente que eu estou fervendo. Entende? Eu queria aproveitar uma pergunta que foi feita, né, sobre a relação do verbete teatro conscienciográfico e o verbete de hoje. Então, a gente achou aqui, é o verbete da professora Dulce, né? Então, fala aqui, o teatro conscienciográfico é o palco metafórico protagonizado pela consciência, dedicado às diversas atividades inerentes à escrita conscienciológica, superentendido pelos amparadores extrafísicos, propiciando a convergência de fatos para fatos, e participação sinergética na consciência em cenário multidimensional, realista e interassistencial. Na fatologia, né, na primeira linha da fatologia desse verbete, já faz a conexão bem forte com esse verbete nosso aqui. Fala aqui, ó, o fato de a escrita conscienciológica potencializar as injunções interassistenciais. Eu acho que essa é a maior conexão, aliás, deve ter outras também, mas é uma conexão grande aqui com a nossa situação. Então, assim, a pessoa que está escrevendo, se ela tem um objetivo, né, de ajudar o outro, de assistir, ela vai ter inputs, né, vai ter entradas, informações propiciadas pelos amparadores. Então, isso vai ajudar na escrita e ela vai melhorar também, vai se autoassistir e assistir os outros. É mais ou menos isso. Estou esperando os 200 verbetes e também de excelentíssimo. Tá bom? Nosso comercial, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 154 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais e 21 perguntas online. Temos os recados do Marcelo sobre o curso Imersão na Escrita, a Rosa sobre o programa Verbetografia, o Loche sobre Simpósio Proexologia, a Fabiana sobre o Congresso de Inversão Existencial e a Ana sobre o curso Senso de Parafiliação. Agora com vocês, a Eliana Manfroy sobre o programa Amigos. Boa tarde. A gente pode ver que, pelo verbete, por vários dos recados, a questão da escrita aqui é o que está pegando bastante. E falando em escrita, a gente tem que falar da Enciclopédia da Conscienciologia, a Mega GESCOM, onde tudo isso também se materializa, vem se materializando há bastante tempo. A gente convida, então, aos teletertulianos e aos visitantes aqui de Foz do Iguaçu para cursos e eventos que conheçam toda a estrutura do programa Amigos da Enciclopédia, ou seja, esse programa que é a manutenção financeira, o arrimo financeiro dessas grandes estruturas produtoras da enciclopédia. Este próprio tertuliário que vocês estão, esses verbetes que vocês recebem na entrada, o holociclo e a holoteca. Tudo isso tem um custo alto, é muito importante, a enciclopédia não tem preço, mas nós temos que pagar por algumas dessas despesas. Então, o programa tem este grande objetivo. É um vínculo consciencial que você faz ao se associar e é também, aproveitando o verbete da professora Sandra, é também um sinal de inteligência interassistencial, se possível, se tornar amigo da enciclopédia. Entre em contato com o CAEC e faça hoje, então, essa sua inclusão. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Bom, outro sinal de inteligência interassistencial é investir na escrita. Por isso eu vim falar da oportunidade que será oferecida no próximo final de semana, uma imersão na escrita aqui na CCCI, especialmente para aqueles que estão desenvolvendo algum projeto de livro. Então será à tarde do sábado, toda manhã de domingo e toda tarde de domingo.
tá? Uma imersão para que você possa fazer o update aí dos seus projetos de escrita. Será formado campo de escrita e depois debate com os escritores da Conscienciologia. Então, para os interessados, né, você pode fazer a inscrição lá com a Rosemary Salles, na Epígrafe, ou então entrar em contato pelo e-mail uniescom.ccci@gmail.com. Né? A Uniescom é a União Internacional dos Escritores da Conscienciologia. Estamos promovendo essa imersão na escrita, próximo final de semana, 21 e 22 de julho. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos. Alô? Boa tarde a todos. Para aqueles participantes, né, do programa Verbetografia, que são em número já próximos de 400, a gente está lançando aqui uma dinâmica semanal para o completismo verbetográfico. Será realizado, então, a partir do dia 20 de julho, semanalmente, às sextas-feiras, de 14h30 a 17h30, na Sala da Dinâmica Parapsíquica, aqui do CAEC, essa atividade. Como é que será, então, essa atividade? São 3 horas, a gente vai fazer um breve trabalho de energia, depois nós vamos ficar 2 horas e 15 minutos só escrevendo, cada um fazendo o seu, complementando o seu próprio verbete, e na última meia hora a gente vai fazer uma discussão geral. A gente vai contar com a presença sempre de, no mínimo, 2 professores do programa Verbetografia. Para aquelas pessoas que ainda não fizeram o programa Verbetografia, a gente está também oferecendo, a partir do dia 23 de agosto, um próximo EAD. A gente já vem falando, né, sobre a estrutura do EAD. Ele é uma estrutura totalmente à distância. São disponibilizadas durante 3 meses, né, semanalmente, 2 horas de aulas já gravadas. Essas aulas não são interativas com o participante, mas semanalmente também, adicionais a essas 2 aulas gravadas, a gente tem 2 horas de contato online para que a pessoa possa tirar suas dúvidas e também para a gente discutir a produção da pessoa durante aquela semana. Caso a pessoa não tenha condição de fixar o horário, né, que aí já é um outro dia, um outro horário, que já é quinta-feira à noite, aí a pessoa pode também assistir essas aulas no momento posterior, porque essas aulas ficarão gravadas. Então, elas são online, mas elas ficarão disponíveis posteriormente. Então, gente, são dois produtos, assim, que a gente vai ficando cada vez mais sem condição de justificar por que a gente não fez verbete. Então, tem o programa Verbetografia, e após o programa Verbetografia, agora a gente está com essa dinâmica mental somática que se chama completismo verbetográfico, todas as sextas-feiras, à tarde. A gente convida vocês a participarem. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Gostaria aqui de convidá-los para o 2º simpósio de Proexologia, que ocorrerá entre os dias 20 e 21 de outubro deste ano. Nós vamos ter aqui a participação de vários pesquisadores. Gostaria aqui de destacar alguns. Por exemplo, com o tema Reciclando a História Pessoal através da Interassistencialidade, o professor Henrique Ribeiro, de São Paulo. Vamos ter também a proposta do perfil exemplológico do professor Cícero Schunemann, aqui de Foz. O tema Rede Interassistencial, Relato de Projeção Assistida Educativa, com a professora Cecília Roma, lá de Buenos Aires, dentre outros participantes. Então, vale a pena um evento científico de pesquisa referente à especialidade Proexologia, 20 e 21 de outubro, agora deste ano. Muito obrigado. Pessoal, boa tarde. Estamos, então, reforçando que amanhã, às 8 horas, nós teremos aqui a abertura, né, dando início ao 10º Congresso de Inversão Existencial, que estará sendo realizado toda esta semana. Teremos amanhã, às 8 horas, o debate sobre o verbete Invexoprofilaxia, com o professor Valdo, das 8 às 10.
A partir das 10h30 ao meio-dia e meia, nós teremos um intervalo. E depois nós retomamos a 1h, ou seja, das 13 às 15, com o verbete Pandeirologia. Logo a seguir, então, às 4h, nós vamos ter a abertura oficial do 10º Congresso Internacional de Inversão Existencial, que estará tratando e debatendo vários temas. Temos vários pesquisadores que, inclusive, estão aqui hoje. Então, estamos reforçando o convite e convidamos aquelas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de fazer a sua inscrição para se dirigirem até a recepção do CAEC ou entrarem em contato com a Acinvex entrando na página web www.acinvexes.org. Esperamos a todos vocês, então. Até amanhã. Boa tarde. A CIP convida todos para o curso Senso de Parafiliação, que será ministrado pela professora Adriana Lopes. Esse é um curso prático, com o objetivo de auxiliar na ampliação da lucidez quanto à vinculação pessoal aos amparadores de função e das posturas pessoais capazes de intensificar essa conexão, por meio de debates e práticas energéticas. Esse curso vai acontecer no próximo final de semana, nos dias 21 e 22 de julho. Dia 21 será um sábado e o horário é de 15 às 19h30. E dia 22, um domingo, será de 8h30 com intervalo para a tertúlia até às 17h. As inscrições estão sendo feitas na sede da CIP pelo telefone 2102-1421 ou através do e-mail acip@cip.com. O curso vai acontecer na sede da CIP, lá no Discernimento, aqui em Foz do Iguaçu. Esperamos todos vocês. Obrigada. Para amanhã teremos o curso do professor Valdo, com os verbetes Pandeirologia e Invexioprofilaxiologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã, às 8h.